começando aqui mais um vídeo, sim, vamos começar mais um vídeo aqui. E eu já peguei serviço, já tem um tempinho aqui que eu tô trabalhando. E agora eu vou iniciar minha daily aqui, né? E assim, em um contexto pra explicar pra vocês. Deixa eu fazer a daily aqui, depois que terminar eu volto, beleza? É isso aí, valeu! Daily acabado aqui, agora eu tô solicitando minha marmitinha para comer, almoçar, porque hoje eu vou ter que almoçar um pouco mais cedo, porque daqui a pouco eu vou ter que participar de uma entrega de um processo, né, de um treinamento. Aí eu tenho que ficar lá junto com o pessoal que vai dar esse treinamento, porque o fluxo que eu trabalhei, eu faço parte do desenvolvimento do fluxo ali. Então eu tenho que estar lá atento, porque caso se der algum problema, eu atue ali ou traga uma resolução do problema que aparecer. Acredito que não deve aparecer problema, mas é que negócio, né? A gente nunca sabe. Foram feitos vários testes e tal, e o negócio funcionou. Então, assim, no meu entendimento, as coisas vão funcionar. Porém, como eu falei com vocês, eu tinha acabado de iniciar ali, ia iniciar a minha daily, né? E assim, para vocês terem um entendimento maior, quando vocês começam a entrar nesse meio de tecnologia, né, desenvolvimento, seja de jogos, seja de sistemas, seja de site, normalmente em algumas empresas você tem esse processo de daily, né, que é mais quando usa a metodologia ágil, que seria o Scrum ali, aí a gente tem o Scrum Master e tal. Em alguns casos a gente teria realmente a possibilidade do Scrum completo, né, as dailies, todo o padrão que seria seguido pela desenvolvimento ágil. Mas, no caso, nem todas as empresas trabalham com todas as fases do Scrum. Nem todas as empresas têm um Scrum Master, né, que é o cara ali que coordena tudo. Nem todas as empresas seguem toda a metodologia. No caso, a nossa empresa, ela não segue toda a metodologia, mas a gente tem as daily, que são basicamente assim, reuniões diárias que acontecem, aonde que a gente fala sobre o nosso progresso do dia passado, sobre o que a gente vai fazer hoje e se teve algum impedimento que impossibilite a gente de seguir com o nosso projeto, né, com o nosso trabalho. Então, assim, um exemplo, se eu tô trabalhando em um formulário que depende do formulário anterior, mas o formulário anterior é outra pessoa que está trabalhando, que não seja eu, isso seria um impedimento, porque eu dependo que a pessoa termine a tarefa dela para que eu consiga concluir a minha tarefa. Então, assim, normalmente nas dailies serve para isso, para a gente passar o que a gente está fazendo, o que foi feito, qual que vai ser o próximo passo, né? Então, por exemplo, no nosso caso, acaba sendo meio que impossível a gente seguir totalmente, porque a gente não está sempre em um projeto específico. Um exemplo, eu estou atuando em 4 projetos ao mesmo tempo, né? E desses 4 projetos, podemos dizer assim, que 3 deles são de clientes diferentes, porque o quarto é de um mesmo cliente. Então a gente tem esse elemento assim que a gente tem que trabalhar. E aí é onde que, conectando com um dos vídeos que eu já falei, que é onde que eu vejo às vezes um problema, que você está pensando em uma lógica, aí você tem que parar a sua lógica para atuar em outro lugar. E aí você lá tem outras lógicas, outros processos, podemos dizer assim, e que cada vez que você faz essa mudança de um projeto para o outro, acaba que a sua mente dá uma parada e você tem que mudar a forma que você está pensando ou mudar a estratégia do que você está pensando. Então, assim, muitas vezes acontece isso. E como eu estou atuando em 4 processos diferentes, isso está acontecendo com uma certa frequência, que está me impedindo de concluir algumas coisas muito mais rápido do que eu poderia concluir, né? Porque cada vez que eu mudo, eu tenho que reler o começo do código para poder entender, principalmente por ser código que eu não fiz, diferente de um desses projetos que praticamente eu fiz ele quase todo sozinho, todas as etapas,
Então, eu já tenho um conhecimento maior em cada uma das etapas e aí fica mais fácil resolver os problemas mais rápido. Mas, mesmo assim, tem aquela questão, né? Tem muito tempo que eu tinha atuado, então eu tenho que ali dar uma lida na documentação, ler ali o código para ver o que está fazendo, e isso você vai acabar enfrentando diariamente. Porém, talvez não seja tanto de mudança de projeto, de escopo de projeto, tendo em vista que talvez você vai atuar em um jogo específico, né? Ou talvez, se você for para a área de software, você tem que atuar em várias outras coisas. Atualmente eu sou analista de desenvolvimento, e nesse caso algumas das coisas que eu tenho que fazer seria exatamente isso: analisar o que precisa ser feito para assim executar, né? E aí dentro da equipe a gente tem júniors, sêniors, plenos, estagiários, e cada um deles vai atuar em alguma coisa, né? E algumas vezes você também vai ali ler a documentação, define o que vai ser feito, e aí é distribuído tarefas para cada pessoa. Mas isso assim, depende de empresa para empresa. No caso de jogos é a mesma coisa. Se a gente for colocar, você começa ali a trabalhar na equipe, e aí vamos supor, se você está trabalhando na arte, muitas vezes você algumas coisas que as outras pessoas vão fazer depende da sua arte, né? Então, se você estivesse numa dele, eles poderiam, eu preciso da tela do menu principal porque agora a gente já terminou a lógica, então a gente só precisa ter a disponibilização dos campos, das imagens, o que vai ser e tal, para fazer os testes. Então, às vezes, a pessoa lá que está programando, ela já terminou toda a lógica dela, mas ela precisa da sua arte para continuar o serviço. Então, basicamente, se a gente for considerar, seria mais ou menos isso. E aí a dele é exatamente para isso. Eu não terminei a arte porque, sei lá, minha licença do Photoshop venceu. É um impedimento. Então, assim, é uma coisa bem interessante e que eu acho que a gente deveria ter um entendimento maior, né? Agora tem um outro ponto, que as dailies normalmente elas deveriam ser de 15 minutos. No nosso caso acaba ultrapassando esse tempo aí porque não é especificamente uma daily, né? Podemos dizer assim, é uma daily porque a gente faz ela diariamente, porque tem alguns clientes que a gente precisa entregar o que está sendo feito deles. Então, por isso que a gente normalmente faz diariamente. Mas assim, se você for parar para olhar, uma daily seguindo a metodologia, a gente tem ali o Scrum Master, que seria o cara ali, né? O Product Owner, que é o cara que definiu o que está sendo desenvolvido, os desenvolvedores, que eu me incluiria nessa parte, né? E quaisquer outros membros ali, que seria estagiário ou por aí vai. Então, assim, de certo modo, a gente não tem uma dele especificamente seguindo todas as metodologias, porque a gente não tem um Scrum Master e a gente até pode considerar que a gente tem ali o Product Owner, que seria o nosso gestor, né? Então, mas de qualquer forma, ele não é diretamente o Product Owner, porque ele é o gestor, então ele meio que coordena toda a equipe. Uma base de conhecimento aí para vocês, que seriam coisas que você tem que pesquisar e tal, saber fazer isso, trabalhar com as metodologias ágeis, o Scrum, por exemplo. Muitas vagas exigem você ter esse conhecimento. Então, assim, se for do interesse de vocês, eu posso trazer alguma coisa falando sobre essas metodologias, sobre metodologias em si que a gente pode trazer para a área de games também, né? E mostrar, porque muitas vezes isso ajuda aí na hora de você ser contratado ou algo do tipo. Pelo menos assim, é um ponto de vista que eu acho que é interessante. Eu posso dizer que apenas em uma empresa que eu trabalhei, a gente tinha as dailies, mas eu não participava porque eu não era da equipe de desenvolvimento. Mas lá seguia a metodologia Scrum, assim, à risca, né? Então eu não tive a oportunidade de trabalhar diretamente, mas eu estudei, eu busquei conhecimento sobre o Scrum, sobre as metodologias ágeis, sobre alguns outros pontos que é fora a área de desenvolvimento específico, de codificar.
porque eu vejo a necessidade da gente sempre buscar conhecimento. Então, assim, quanto mais software skill a gente arrumar e hard skill também a gente arrumar, melhor pra gente, porque a gente vai ter uma possibilidade maior de ser contratado quando estiver participando de algum processo seletivo, alguma coisa assim. Vou falar um pouquinho sobre isso aí. Eu não estou participando de nenhum processo seletivo, porque como eu falei, eu já trabalho como analista de sistema e estou começando a desenvolver os meus próprios jogos e eu tenho o objetivo de concluir os meus próprios jogos, né? Então, assim, eu não tenho um objetivo específico de mudar de carreira, digamos assim, porque se a gente for parar para olhar, eu hoje estou atuando como desenvolvedor, né? Então eu trabalho com sistemas, com software. Então eu não tô com interesse de mudar para a área de jogos, apesar de desenvolver jogos como, vamos dizer assim, como uma segunda opção, digamos. Então é como se eu estivesse trabalhando para mim mesmo, desenvolvendo os jogos e trabalhando para a empresa que eu trabalho. Se é que vocês me entendem. Então assim, mas eu posso trazer algumas ideias de algumas coisas que podem acontecer. Tenho amigos que têm empresa de desenvolvimento de jogos, que talvez eles possam contribuir com alguma coisa, mas para isso tudo eu preciso saber de vocês. Então aproveite os comentários para isso aí. Ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Se gostou, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!